Irmãos, nós estamos na nossa caminhada pelo livro de Romanos e nós estamos aprendendo o que o apóstolo Paulo ensinou aos romanos e, por extensão, está ensinando à igreja do Senhor Jesus Cristo até os dias de hoje. E nós temos aprendido coisas preciosas, embora nós não conseguimos mergulhar de maneira tão profunda devido à escassez do tempo, mas temos pegado alguns versículos que são fundamentais para o entendimento da nossa doutrina, para o entendimento da nossa caminhada, também como orientação para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós somos uma igreja que não caminhamos ao léu, não caminhamos de maneira desvairada. Nós temos um norte, nós temos um rumo, nós temos uma intenção, nós temos um ponto de chegada. E somos instruídos, balizados, guiados pela palavra do Senhor, pela Bíblia Sagrada e também por revelações que Deus tem nos concedido. Mas uma coisa nós temos que ter em mente: nenhuma revelação, nenhum sonho, nenhuma palavra profética é maior do que a Bíblia Sagrada. Infelizmente, nesses últimos dias, devido ao avanço do protestantismo, a Igreja Católica, através de alguns padres, tem tentado tirar a Bíblia do centro, dizendo que a tradição é maior do que a palavra do Senhor, e dizendo que a Bíblia nasceu dentro da igreja. Não. A igreja nasceu no contexto bíblico. A igreja nasceu do povo judeu, primeiramente, observando o Antigo Testamento, a lei e os profetas. E a Bíblia foi escrita no decorrer da igreja primitiva, o tempo de Pedro, de Paulo, de João, de Filipe, de Tiago, de Mateus e tantos outros. Então, a palavra do Senhor é a maior autoridade. Tem uma igreja aí que se diz evangélica, tal do pastor Kivitz aí, René Kivitz, ele disse que a Bíblia precisa ser atualizada. E esses dias, uma mulher pregando na igreja dele, disse que nós temos, assim como a igreja católica tem o Papa deles, nós temos o nosso Papa, que é a Bíblia. E que nós estamos idolatrando a Bíblia, e a Bíblia não é tudo isso. Então veja o momento que nós estamos enfrentando do Evangelho. Você abre, estava conversando, acho que com Elias, a gente conversa com tanta gente, mas acho que com Elias hoje de manhã. Você abre as redes sociais, tem até um parente aí, né? O mesmo sobrenome, né? Está fazendo sucesso na internet, dizendo: você entendeu esse versículo a vida inteira errado. Você vai aprender sobre Jesus de um jeito que você nunca aprendeu. Daí você vai para a Bíblia. Essa Bíblia que nós usamos, revista e atualizada. 30 servos de Deus, teólogos, estudados em grego, hebraico, aramaico, 30, durante 13 anos, estudaram os textos originais, durante 13 anos, para chegar nessa tradução que nós temos hoje. Mas é o rapaz de 20 anos de idade, que nunca cursou na faculdade de teologia, é ele que sabe o que é a Bíblia. Esses aqui que escreveram são uns bobos, não sabiam o que estavam fazendo. Então, irmãos, este é o contexto que nós estamos vivendo. Este é o falso evangelho que nós estamos enfrentando. E às vezes eu penso, eu não posso falar essas coisas, não, eu tenho que ser mais positivista. Mas eu vou ler Paulo está sentando a borracha nas heresias. Paulo está batendo forte naqueles que estavam levando. Como pode vocês tão rapidamente passar do evangelho verdadeiro para o falso evangelho? Então o nosso papel, além de pregar o evangelho, é defender a sã doutrina. É defender a palavra verdadeira, é não irmos conforme a correnteza, não nadarmos na direção da correnteza, mas firmarmos os nossos pés em rocha firme,
em Jesus Cristo. E não é que nós somos melhores do que ninguém, mas nós recorremos ao Espírito Santo e dizemos: Espírito Santo, não nos deixe cair em heresia. Não deixe a nossa igreja ir por estas heresias. Então, irmãos, por isso nós estamos buscando entender com todo cuidado, com todo zelo. Estava conversando à tarde com o presbítero Wilson a respeito disso também. E ele falou assim, a Bíblia mesmo diz: ai daquele que acrescentar uma vírgula, acrescentar um tio que seja na palavra do Senhor. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado. E eu estava falando com ele. Muitos pastores não estão preocupados com o que eles irão enfrentar diante de Deus. Estão preocupados em trazer o povo e encher a igreja. Alguém aqui me contou, não vou lembrar, é até bom que eu não lembre quem que é, mas alguém me falou e disse assim, que a pessoa disse assim: eu gosto daquela igreja porque o pastor não exige nada, o pastor lá é tranquilo. Né? Então é este ambiente que nós estamos vivendo. Então, além de pregarmos ao evangelho, nós temos que combater este falso evangelho que está tentando dominar o seio das igrejas. Então, nós vamos, com a graça do Senhor, permanecer firmes e fiéis à sã doutrina, a palavra do Senhor. Vamos a Romanos 5? Você não precisa ficar em pé, porque nós vamos ler alguns versículos aqui. Começando no versículo 1, esse capítulo 5, Paulo está tratando sobre a justificação pela fé e a paz com Deus. Fala sobre Adão e Cristo, fala sobre o pecado original. O versículo 1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós já aprendemos, nos primeiros capítulos, o que é ser justificado. Ser justificado é Cristo, pelo seu sacrifício, pelo seu sangue, nos perdoando de todos os nossos pecados e nos fazendo justos diante de Deus. Então, justificados mediante a fé, nós já aprendemos também o que é fé. Então, Paulo está dizendo, quando somos justificados através da fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. O que significa esta paz? O que é ter paz com Deus? Se nós formos ao versículo 10 deste capítulo, Paulo vai dizer que nós éramos inimigos de Deus. E fomos, através do sangue de Cristo, reconciliados. Então, ter paz com Deus é deixar de ser inimigo de Deus. O que o inimigo gera? O inimigo gera atrito, o inimigo gera contenda, o inimigo gera briga, o inimigo gera desentendimento. Ninguém quer conviver com o inimigo. O inimigo só nos causa mal, só nos causa dano, só nos causa tristezas. O inimigo só nos causa prejuízos. Então, quando está falando que temos paz com Deus, é que saímos, por causa de Cristo, do seu sacrifício, saímos da condição de inimigos e fizemos uma reconciliação com Deus. Agora Deus olha para mim e para você, nós não somos mais inimigos. E ser reconciliado com Deus é ter certeza de algumas coisas. É ter confiança, é ter contentamento, é ter segurança. Quando eu tenho paz com Deus, eu tenho confiança. Confiança em Deus, confiança na sua palavra, confiança nos seus projetos. Você já imaginou um jovenzinho de 17 anos, com um sonho dado por Deus, e não um sonho dele, não um sonho de barriga cheia, não um sonho do seu próprio ego e da sua vaidade, mas Deus disse: ô José, eu vou fazer de você uma pessoa muito grande. E agora José é vendido como escravo e levado para o Egito. E nós não vemos meio versículo de tristeza
nem meio versículo de murmuração, nem meio versículo de desconfiança do jovenzinho. Por que José estava nessa condição? Porque ele tinha paz com Deus. Ele tinha confiança. Ele falou, se Deus prometeu, vai acontecer. Não sei de que jeito, não sei como. Os meus olhos não veem mais possibilidade, mas vai acontecer. Então, irmãos, ter paz com Deus é ter confiança. Quem sabe hoje você esteja atravessando lutas, dificuldades, provações, perseguições, desprezo, angústia, sofrimentos, mas se você tem paz com Deus, você tem confiança que você vai sair dessa. E não vai sair de qualquer maneira, você irá sair vitorioso. Então, ter paz com Deus é ser reconciliado, ter confiança, ter contentamento. Estar contente. O que é ser contente? O que é ter contentamento? O que é estar contente? É um estado de espírito. Nós não precisamos de circunstâncias favoráveis para estarmos contentes. Nós podemos ver isso na história de Jó. Hoje lá no culto fúnebre foi cantado aquele hino do Jó. Jó, como ainda você pode adorar o seu Deus? Perdeu tudo. Perdeu os bens, perdeu as plantações, perdeu o gado, os animais, perdeu os filhos, perdeu o apoio da esposa, perdeu a saúde. E como Jó ainda tinha contentamento? A mulher dele chegou, Jó, você é um trouxa. Jó, você é um bobão. Abandona, amaldiçoa este teu Deus e morre. Ele disse, mulher, você fala como uma louca. Mulher, você está fora do juízo. Alguém em sã consciência não conseguiria fazer isso. Mas Jó tinha contentamento. Contentamento é estar contente, é ter um estado de paz espiritual que vai além das condições humanas. Você pode estar enfrentando a crise, mas ter contentamento em Deus. Deus é maravilhoso. A coisa não vai bem, mas Deus continua maravilhoso. A situação está do jeito que eu não queria que estivesse, mas Deus é maravilhoso. As coisas não saíram do jeito que eu havia planejado, mas Deus é maravilhoso. Então, estar reconciliado com Deus é ter confiança em Deus, ter confiança na promessa de Deus, ter confiança na palavra de Deus. Você lê a Bíblia e diz, não, isso aqui é verdade, eu acredito plenamente. É ter confiança, saber que Deus estará nos protegendo de tudo e qualquer mal. Então, justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo não pode ter o que nós temos. O mundo não pode desfrutar daquilo que nós desfrutamos. O mundo não consegue entender aquilo que nós vivemos e da maneira que nós vivemos. O mundo olha para a gente e diz, estão fora do juízo, esse povo está fora do juízo. Não pode. Os próprios amigos de Jó chegaram e diziam, Jó, você está escondendo o pecado aí embaixo do tapete. Não é possível que isso esteja acontecendo com você, você sendo justo. Você só está aceitando todo este mal porque você está devendo. Você tem culpa no cartório, como diz o ditado. Mas Jó tinha contentamento, tinha confiança, tinha paz para com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você já foi reconciliado com Deus? Você já está justificado por Cristo Jesus? Você então tem confiança, você tem segurança, você tem contentamento, porque você está justificado. Aleluia. Versículo 2. Pelo qual obtivemos também acesso pela fé
a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Irmãos, aqui está falando sobre acesso. Não é qualquer pessoa que acessa a graça de Deus. Aí no mundo as pessoas dizem, somos todos filhos de Deus. No mundo eles dizem, todos os caminhos levam a Deus. As pessoas dizem, as nossas religiões são diferentes, mas o Deus é o mesmo. Mas Paulo está dizendo, é só através de Cristo Jesus é que nós temos acesso à graça de Deus. Não existe outra porta, não existe outro caminho que nos conecta com a graça de Deus. É por isso que nós temos que pregar, falar, como diz o apóstolo Paulo, instruindo ao jovem Timóteo, prega, insta, fala, anuncia tempo, fora de tempo, querendo ouvir ou não querendo ouvir. Só através de Cristo é que acessamos a graça de Deus. Não existe outro meio de acesso à graça de Deus. É por isso que Cristo é tudo em todos, por isso que Cristo é tudo em nós, por isso que Cristo é tudo nesta igreja. Porque não adiantaríamos estar aqui, poderíamos falar bem, cantar bem, mas se aquele que dá acesso à graça não estivesse aqui, nós estaríamos sem graça, literalmente. Numa vida desgraçada, quer dizer, sem a graça. E o que é essa tal graça? A graça, comumente conhecida como o favor imerecido de Deus. Eu não merecia, mas Deus fez um favor por mim. Você não merecia, mas Deus fez um favor por você. Mas o que é este favor? O que é a graça de Deus? A graça de Deus é uma ação constante em mim e em você. Você não está em pé porque você é bom, você está em pé porque a graça te livra de cair. Você não peca porque você tem força para resistir o pecado, você não peca porque a graça de Deus está agindo em você. Você não desfaleceu em meio às lutas, não porque você é bom, porque a graça de Deus está agindo na sua vida. O dardo inflamado do maligno não conseguiu te ferir ainda, porque a graça de Deus está agindo na sua vida. A peste perniciosa, a praga que se propaga durante as trevas não chegou na sua tenda ainda, porque a graça do Senhor está agindo na sua vida. A doença não te destruiu, porque a graça do Senhor está agindo na sua vida. Oh, aleluia! Os laços do passarinheiro foram destruídos, porque a graça de Deus está agindo na sua vida. A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Nós tivemos um fato triste a semana passada, aqui no Brasil, em que um pescador foi morto por uma onça. A onça, ela vai andando devagar, pode estar mato seco, pode ter folha seca no chão. A onça anda devagarzinho e não faz um barulho. Ela vem andando, 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 e ela fica espreitando a sua presa. E quando ela tem certeza que ela não vai errar o bote, ela avança. E o pescador estava ali todo tranquilo, de repente levou uma mordida e acabou nem vendo do que morreu. A onça o arrastou para o meio do mato e lá devorou. Assim o diabo quer fazer comigo e com você. O diabo tem um ódio mortal de mim, o diabo tem um ódio mortal de você. O diabo quer te destroçar, o diabo quer te despedaçar, o diabo quer acabar com a sua casa, o diabo quer acabar com a sua família, o diabo quer acabar com a sua saúde, o diabo quer acabar com o seu emprego, com as suas finanças, mas ele não pode fazer nada, ele só fica ao derredor, não porque nós somos bons para nos proteger, não, a graça de Deus está agindo de forma protetora na nossa vida e na nossa história.
pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, aonde estamos firmes. Irmãos, aonde você tem firmado a sua vida? Tem gente que firma a sua vida na sua sabedoria, dizendo, eu sou sábio, eu sei me virar. Tem gente que firma a sua vida no dinheiro, dizendo, não, eu tenho dinheiro, eu posso, se eu precisar de um médico, se eu precisar de uma cirurgia, se precisar de qualquer coisa, eu tenho dinheiro. Tem gente que se firma nas amizades, não, eu tenho amigos bons e poderosos, o que eu precisar é só um telefonema, é resolvido. Tem pessoas que firmam a sua vida nos seus estudos, nas suas qualificações, na sua fama, no seu sucesso. Tem gente que firma a sua vida nas suas próprias decisões, dizendo, eu sou bom para tomar decisão. As minhas decisões são sempre acertadas. Mas Paulo está dizendo que nós devemos estar firmados na graça. Olha, eu não estou firmado nas minhas condições, nas minhas possibilidades, eu estou firmado na graça, então eu vou vencer. Eu estou firmado na graça, então eu vou triunfar. Eu estou firmado na graça, então só existe um resultado possível na minha vida: vitória. Pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmados e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aleluia. Versículo de número 5. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O que tem mais por aí é crente decepcionado. Você deve conhecer uns par deles, né? Uma dúzia, quem sabe uma centena. Eu não vou na igreja porque eu me decepcionei com o pastor. Eu não vou na igreja porque eu me decepcionei com o irmão. Eu não vou na igreja porque eu me decepcionei com a irmã. Eu não vou na igreja porque eu me decepcionei com isso. Irmão, que tem de gente decepcionado na vida. Que tem de gente decepcionado na sua história. E Paulo está dizendo aqui, ora, a esperança não nos deixa decepcionados. A sua vida é uma vida recheada de decepções? Então você está esperando, a sua esperança está no lugar errado. A sua esperança está pautada em pessoas, em seres humanos. E nós, como seres humanos, nós erramos, nós falhamos, nós prometemos e não cumprimos, nós prometemos e tentamos cumprir e não conseguimos. São várias as circunstâncias e as dificuldades, mas a palavra de Deus está dizendo, ora, a esperança, qual a esperança? A esperança que vem de Deus. A esperança que está em Cristo Jesus não nos deixa decepcionados. Poderíamos percorrer rapidamente pelas histórias. Abraão caminhou 75 anos e não se decepcionou com Deus. Jacó não se decepcionou com Deus. O José, que nós falamos há pouco, não se decepcionou com Deus. Davi não se decepcionou com Deus. Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel não se decepcionaram com Deus. Pedro, quando foi ser, conforme está a tradição, né? Não, a Bíblia não diz, mas conforme a tradição, Pedro, quando foi morrer crucificado, ele diz assim, olha, me crucifica de ponta cabeça, porque eu não mereço ser crucificado igual ao meu Senhor Jesus. Pedro não estava decepcionado, dizendo, aonde está o meu Deus? Não vai me livrar desta crucificação? Não, pode crucificar, pode matar. Ô João, se você não parar com esse negócio de pregar o evangelho, não vou jogar você dentro do tacho de óleo fervendo. Não tem problema, pode jogar, não fico decepcionado não. Vamos jogar você lá na ilha de Patmos, abandonado, não tem problema, eu nunca vou ficar decepcionado com meu Deus. Se você tiver uma vida firmada no homem, será uma vida de decepção, não importa se você esteja aqui no Japão, ou esteja na África, nos Estados Unidos, não importa onde você estiver, se você estiver firmado em homens, se a tua esperança estiver nas circunstâncias naturais, você terá uma vida de decepção, mas se você tiver esperança em Deus,
você nunca será decepcionado, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Irmãos, o que é este amor derramado em nosso coração? O homem natural não pode amar a Deus. O homem natural não consegue entender a Deus. O homem natural não consegue crer em Deus. Quanto mais na Bíblia, quanto mais na igreja, quanto mais na doutrina que a Bíblia nos ensina, quanto mais na palavra do Senhor, o homem natural não consegue crer. Nós estamos tendo aí um caso de repercussão nacional, que é de um jovem pregador que está sendo aí detonado, né? E um dos erros dele, sabe o que foi? Ir para os podcasts e tentar se defender. Tentar defender o lado dele. Se ele está com Deus, deixa o povo que fale. Deixa que fale o que quiser. Se ele tem certeza que é Deus que está usando, siga em frente. Veja o que o texto está dizendo. O amor de Deus é derramado em nosso coração. Irmãos, se o amor de Deus não estiver no nosso coração, nós não vamos entender as coisas espirituais. E esse rapaz aí está precisando de alguém para auxiliá-lo. Esse jovenzinho, acho que tem, não sei, 12, 14, 15 anos, não sei. Alguém chegar e falar, meu querido, o povo que não tem o amor de Deus no coração vai te detonar mesmo. Vai falar mal, vai dizer se é um crente louco, se é um crente quadrado. Por isso, irmãos, se o amor de Deus está derramado no nosso coração, nós amamos verdadeiramente a Deus, nós amamos verdadeiramente a palavra de Deus, nós amamos verdadeiramente a igreja, nós amamos verdadeiramente o reino de Deus, nós amamos verdadeiramente o plano de Deus para a nossa vida. Como é que a gente mede as pessoas espiritualmente? Por causa do amor. O tanto, a intenção, a intensidade que a pessoa ama a Deus, já está na cara, se tem o amor de Deus derramado no coração ou não. Você ama a casa de Deus? Davi amava tanto que disse, Senhor, eu quero habitar na tua casa para sempre. Eu amo os teus átrios. Um dia na tua presença vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Então o homem natural não consegue amar verdadeiramente a Deus. Se você quer amar verdadeiramente a Deus, o amor de Deus deve estar obrigatoriamente derramado no seu coração. Você ama a palavra de Deus? Você ama se assentar como um momento desse e desfrutar a palavra de Deus? Ou você não vê a hora de sair do culto? Que hora será que o pastor Hudson vai terminar de pregar? Que hora será que vai acabar o culto? Eu preciso ir para casa porque todo mundo tem afazeres. Amanhã a semana já começa a corrida. Mas quem ama a Deus, ama sentar aos pés do Senhor para ouvir a sua palavra. Não importa quem esteja falando, quem esteja pregando, eu amo estar na casa de Deus, não vejo a hora de chegar o dia de culto. Os crentes de hoje em dia é o contrário. Meu Deus do céu, já chegou outro dia de culto. Senhor, misericórdia, de novo. O amor de Deus não está derramado no coração. Deus, eu te amo, eu busco a tua face, eu oro, eu jejuo, eu amo a tua palavra, eu leio. Se não tenho tempo, eu abro um tempo, tem que ter um tempo precioso, Senhor. Eu não quero só ler a tua palavra, eu quero ter um tempo precioso, não. Eu quero abrir a tua palavra e quero degustar a tua palavra, quero me deliciar na tua palavra, que ela seja um banquete na minha alma, que seja um banquete no meu coração, que seja um banquete no meu entendimento, que seja um banquete no meu espírito. O amor de Deus derramado em nosso coração. Só o dia que nós estivermos transbordando desse amor é que nós iremos amar verdadeiramente a Deus, verdadeiramente a palavra, verdadeiramente a igreja, verdadeiramente o reino de Deus. Versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele, por Cristo, pelo seu sangue, salvos da ira. Este aqui é um dos versículos, que nos fazem pré-tribulacionistas. Existem 3 tipos de igreja.
A igreja que crê no arrebatamento, a igreja que não crê no arrebatamento. Tem igreja que acredita no arrebatamento no meio da tribulação, e tem igreja que acredita no arrebatamento depois da tribulação. Mas esse texto aqui está nos falando que nós seremos salvos da ira de Deus. Por isso nós somos pré-tribulacionistas. Nós cremos que a igreja não irá passar pela tribulação. A igreja não vai passar porque nós seremos salvos da ira. Não está dizendo que nós seremos salvos na ira. Sadraque, Mesaque e Abednego não foram salvos da fornalha, foram salvos da fornalha, foram salvos na fornalha. Daniel não foi salvo da cova dos leões, Daniel foi salvo na cova dos leões. Deus permitiu que eles fossem para dentro do fogo, para dentro da cova, mas aqui não está dizendo que eles foram salvos na ira. Olha, vocês serão salvos na ira, quando Deus estiver derramando a sua ira, Deus vai salvá-los, não, vai salvá-los da ira. Quando a ira de Deus for derramada aqui nessa terra, nós não estaremos mais aqui. Se alguém quer ficar, o problema não é nosso, mas eu não estarei aqui. Eu não quero conhecer o anticristo, eu não quero saber quem que é o anticristo. Tem gente que fala, o anticristo eu não sei quem, não quero nem saber quem que é o anticristo, não quero nem tomar conhecimento das taças, da ira, do caos que virá sobre essa terra. Eu quero estar nas bodas do Cordeiro, porque a palavra de Deus está dizendo que se eu crer em Jesus Cristo, sendo justificado por Ele mediante a fé, nós seremos salvos da ira de Deus. Não dá mais tempo de ir muito adiante, vamos pular lá para o versículo 18. Aleluia. Glória a Deus. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça de Deus sobre todos para a justificação que dá vida. Aqui existem dois pontos importantíssimos. Primeiro ponto, existe uma linha teológica que diz que o pecado de Adão afetou Adão, que o pecado de Eva afetou Eva, que o pecado de Abraão afetou Abraão, e que não passou, que o pecado de Adão não veio sobre toda a humanidade. Aqui o texto esse é só um dos textos, né? Mas aqui está muito claro. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação. Então, irmãos, nós temos que entender uma coisa. Voltar ao que nós já vimos em alguns capítulos anteriores. Pode ser bonzinho, pode ser amável, pode ser gente boa, pode ser gentil, pode ser educado, pode ser o que for. Se não tiver Cristo, está condenado ao inferno. Muitas vezes a gente tenta quebrar o galho, né? Dizendo, não. O pecado de Adão afetou toda a raça humana. Por isso, Davi, no Salmo, ele diz assim, que ele foi concebido, que ele foi gerado em pecado, em iniquidade. E daí, os espertos dos dias de hoje, né? Começou há pouco tempo essa história, diz que Jessé pulou a cerca, teve um filho com uma prostituta, e Davi era um filho bastardo, por isso ele foi gerado em pecado. Irmãos, tem que fazer um esforço muito grande para entender isso, né? Tem que ter uma imaginação muito grande para imaginar. Davi está falando sobre a condição humana. Davi estava profetizando. Estava falando das coisas do céu, dizendo, por causa de Adão, eu também já nasci pecador. Tinha um ditado do meu tempo que dizia assim, filho de crente não é crentinho. Né? Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Cada um vai dar conta de si.
Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Culpa do Adão. E eu falei que esses dias, né, tem gente que diz, né, às vezes a gente brinca, quando eu chegar no céu eu quero ter uma conversa com Adão, e a gente não vai nem querer saber de Adão, né? A gente vai ver as coisas gloriosas que o céu tem a nos oferecer, a gente vai querer conhecer a Cristo, a gente vai querer estar em volta do trono, dizendo santo, santo, santo por toda a eternidade. Mas Adão foi uma coisa terrível para a raça humana, né? Por causa da ofensa, o juízo veio sobre todos os seres humanos para condenação. O ser humano já nasce condenado ao inferno. A criança já nasce condenada ao inferno. Por isso todos precisam de Cristo. Por isso nós temos ali o Chaf Kids para ensinar as nossas crianças, dizendo, vocês precisam de Jesus. Vocês precisam de Jesus. Nós temos que trabalho lindo que nós estamos realizando ali no Jardim Bela Vista, com crianças e adolescentes. Estamos falando, vocês precisam de Jesus. E é interessante porque tinha um jovenzinho adolescente, um adolescente jovenzinho, não sei. Vamos lá, eu não queria ir, até começou a ir. E daí na quarta-feira, tinha um aniversário lá na casa dele, daí eu falei, nem vamos convidar, né? Vai ter aniversário, deixa ele lá. No outro dia já chegou a notícia, por que vocês não nos levaram? Por que vocês não me convidaram para ir lá? Não, então quarta-feira você vai lá com a gente, nós iremos buscá-lo. Então veja bem, nós precisamos anunciar a todos que precisam de salvação. Então, irmãos, todos pecaram, mas o final aqui é maravilhoso do versículo. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Por que eu estou lendo Levíticos? É interessante Levíticos, né? Aqueles rituais, né? Como deveria matar o cordeiro, o que deveria ser colocado sobre o altar, o que não poderia ser colocado sobre o altar, aonde o sangue era colocado, aonde o sangue era aspergido, aonde as partes dos animais eram descartadas, aonde era queimado, o que deveria ser queimado, o que não poderia ser queimado, o que os sacerdotes poderiam comer, o que os sacerdotes não. Irmãos, Deus é detalhista. E tem hora assim que ele fala, mas está repetindo de novo, mas é para fixar na cabeça. Ele fala, daqui a pouco está falando de novo a mesma coisa, é para o povo não esquecer. Mas agora, irmãos, nós não precisamos. Imagine você vindo para a igreja aqui com um cordeirinho embaixo do braço, uma pombinha, uma rolinha, uma ovelhinha, dizendo, pastor, está aqui, sacrifica aqui pelo meu pecado. Daí tinha o sacrifício pela oferta, tinha o sacrifício pelo pecado, tinha o sacrifício pelo pecado do povo, tinha o bode lá que fazia expiação, tinha um que lançavam sorte sobre qual que ia morrer, qual que ia levar o pecado. Irmãos, quantas coisas. E você chegando aqui dizendo, pastor, tinha oferta movida, que precisava ser movida sobre o altar. Irmãos, Jesus veio e acabou com tudo isso. Por um só ato de justiça, veio a graça sobre nós, esta graça, essa justificação, que nos dá vida. Então veja bem, assim como por causa do primeiro Adão, veio o pecado sobre a raça humana, agora ele está dizendo, mas também por causa do segundo ou do último Adão, Jesus Cristo, por um só ato de justiça, veio sobre nós a justificação. Eu já falei aqui, mas quero comentar de novo. Esses dias tinha um pastor aí no podcast, que a moda agora é podcast, né? Ele estava dizendo que todos os pastores são mercenários. Falou, não existe nenhum pastor que não é mercenário. Daí o rapaz perguntou, mas por quê? Eu sou pastor. Ele falou assim, você dá vida pela sua ovelha? Porque o bom pastor dá vida. A Bíblia diz que o bom pastor dá vida. Eu falei, meu Deus, tá bom de entendimento, né? Rapaz entende de Bíblia que é uma beleza. Irmãos,
Eu não preciso dar a vida. Bom, se eu desse a vida por você, não ia fazer muita diferença, não. Só ia chorar né, por mais um monte. É só o sacrifício de Cristo que pode nos justificar. Porque Ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. O sangue de Jesus Cristo, puro, imaculado, sangue sem pecado, nos justifica de toda e qualquer mancha. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então, por um só ato de justiça, não precisa nenhum ato mais. Jesus Cristo morreu, colocou um ponto final. Eu gosto do texto que diz: tetelestai, a dívida está paga. O escrito de dívida contra mim foi cravado na cruz do Calvário. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, assim como por um só veio a ofensa sobre todos os seres humanos para condenação, um ato só de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Irmãos, isso aqui é só um detalhezinho, é só uma parte do que Cristo fez por nós. E quão maravilhoso é poder entender isto. Quão maravilhoso é entender isso. Isso aqui muda o nosso modo de viver a vida cristã. Quando nós entendemos isto, o diabo vem tentar, o diabo vem fazer as suas ofertas, o diabo vem tentar nos tirar da presença do Senhor, e você tem acesso a esta palavra, você combate o pecado, você combate o diabo, você combate os pensamentos errados com a palavra, como Jesus fez, está escrito. O diabo vem e diz: você não é nada, você vai para o inferno, porque você fez... Satanás, você está vencido pela palavra. A palavra diz que por um só ato de justiça eu fui justificado, e essa justificação me dá vida e vida eterna. Vamos ficar em pé neste momento.